Olá, meus novos amigos. Estamos começando mais um vídeo aqui no Portal do José. Portal aí que a gente sempre vai estar discutindo algumas questões do mundo jurídico, mundo de cidadania e por que também não a conjuntura política, né? Porque tudo tem alguma coisa de conjuntura política como pano de fundo. Bom, eu quero começar aqui com uma ideia muito interessante que eu aprendi no mestrado que eu fiz em Direito em Ciência Penal na UFRJ. O professor Paulo Condorcet, ele quando tentava explicar o direito, e eu faço esse pequeno parênteses para a gente poder sempre entender o que é o direito, né? Ele falou assim de uma forma muito aleatória, dizendo que o direito era a fatificação da moral de determinada classe dirigente em determinado período histórico. Pô, eu achei que interessante. Falei, professor, como é que é esse negócio mesmo, hein? O direito é a fatificação da moral. O que é a fatificação da moral? É você transformar em lei a sua moral. Você transformar em fato aquilo que você pensa do mundo, o que você pensa sobre as coisas. E aí você legisla sobre a sua crença moral. Fatificação da moral de determinada classe dirigente. Sim, porque quem acaba transformando o fato moral em lei é a classe que tem o poder de criar essa lei, de controlar, de colocar no papel aquela sua crença moral. Em determinado período histórico, ou seja, aquela classe dirigente que fez aquela lei naquele momento histórico pode não ser no momento posterior. E, portanto, a lei, a sua verdade, a sua moral sobre a realidade será ultrapassada por outra. Isso explica, por exemplo, porque o Brasil teve uma lei de escravidão. Ter escravos no Brasil era uma norma legal, uma norma que estava ali colocada no papel. Mas aquilo era a moral de quem? Era a moral dos escravos, dos camponeses, das pessoas despossuídas? Aquilo fazia parte da moral de uma elite da nossa monarquia. É óbvio que você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Para eles era moralmente lícito, era natural que você pudesse ter uma mão de obra escrava. Bom, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Hoje é a mesma coisa, gente. O direito posto no Brasil, ele representa a fatificação da moral de uma classe dirigente que transformou a sua moral em lei, na nossa Constituição, nas nossas normas. Basta você ver, por exemplo, quando a gente fala de banco ou de juros bancários, de que lado ficou a norma? A norma ficou ao lado do cidadão, do consumidor, ou a norma pendeu para o lado de quem tinha o poder de financiar a criação daquela norma? Se você tem dúvida, é só você atrasar o seu cheque especial ou cartão de crédito e você vai ver de que lado que a norma está. Não adianta você falar para ninguém que aquilo é uma coisa imoral, aquilo é injusto, aquilo é absurdo, aquela norma é uma norma absolutamente anticristã, né? Que o judiciário, no final da história, tende a dar razão ao banco porque as normas estão muito mais próximas deles do que de nós. Bom, dito isso, o direito penal é a mesma coisa. O que o Moro está fazendo agora, quando ele manda um anteprojeto de lei para se modificar uma série de normas, essa é a visão que a classe dirigente brasileira do momento tem sobre a questão do crime. Tudo que está sendo proposto ali são coisas ruins, são coisas antipovo, antipopulares? Não. Aí não dá para a gente colocar isso como um projeto de ideologia de esquerda ou de direita. A esquerda teve a possibilidade de tocar nesses temas e de minimizar uma série de questões relacionadas ao direito penal, ao sistema prisional. Mas o que nós sabemos, de fato, é que a esquerda, quando esteve no poder, ela não fez absolutamente nada para minimizar essas questões. Basta ver a condição dos presídios no Brasil, o aumento exponencial da população carcerária, o aumento da prática de crimes e, sobretudo, o aumento das taxas de homicídios, né? Isso tudo tem a ver com políticas sociais, com o enfrentamento da criminalidade por todas as vias, inclusive pela via legislativa. Tanto Lula quanto Dilma tiveram ampla maioria no parlamento durante muito tempo para alterar diversas normas, não fizeram. Está aí o Bolsonaro com o Moro, está tocando algumas questões
e vamos abordar aqui algumas que eu separei para a gente analisar. Não vou ficar fazendo muito aprofundamento, porque num vídeo curto, né, para não ficar enfadonho, não vai dar. Mas vamos tocar em algumas questões aqui. O Moro sabe que não vai reduzir a criminalidade. E não é esse o propósito. O Bolsonaro sabe que não vai reduzir a criminalidade. Só os ingênuos e os incautos acham que vai reduzir, que um tipo de proposta dessa pode reduzir a criminalidade. O propósito não é esse. Apesar de que, quando se fala em uma lei anticrime, você está pensando em algo que vai ser uma barreira para o surgimento do crime. Sob esse aspecto, a norma será absolutamente inócua. Eu já disse a vocês no outro vídeo que não é a lei que inibe a prática do crime, e sim questões anteriores que estão no computador de cada pessoa que faz com que o crime aconteça ou não, o descumprimento da norma ocorra ou não. Basta ver o artigo 240 do nosso Código Penal atual, que foi revogado no ano de 2005, ou seja, ontem, que tratava do crime de adultério. O adultério, gente, ou seja, a pulada de cerca, era um assunto de direito penal. Então quer dizer que o homem deixava de praticar adultério, a mulher deixava de praticar adultério porque levava em consideração o que estava no Código Penal. Então o homem ou a mulher se encontrava em algum lugar, surgia um clima, ou surgia uma paixão arrebatadora, mesmo que ambos tivessem casamentos, e eles deixavam de praticar uma evolução naquele relacionamento, porque, olha, não vou transar com você não, porque o artigo do 240 do Código Penal diz que é crime, portanto, eu não vou praticar crime. Eu duvido que tenha aparecido uma única criatura no Brasil que tenha deixado de praticar esse crime por razões dele estar previsto no Código Penal. É uma ilusão, é uma fantasia, é uma utopia, só que isso é repetido tantas vezes nas faculdades de Direito que a comunidade jurídica acaba acreditando que, de fato, está previsto uma norma lá que isso é a causa final de redução ou de inibição do crime. Nós sabemos que a única finalidade da pena que resta no Brasil, que sobra, que é eficiente, é a vingança. E essa norma de Moro, ela tem absolutamente uma identificação com esse propósito. Propósito de cada vez mais dificultar o desencarceramento e possibilitar um maior encarceramento. Sob esse aspecto, de fato, o nosso sistema jurídico ainda tem muitas falhas. E ele tenta aqui, com essa proposta, pelo menos, dar resposta às promessas de campanha de Bolsonaro. Sob esse aspecto, está sendo positivo se cumprir uma proposta de campanha, né? Agora, o que isso vai redundar no futuro? Só vai redundar em mais encarceramento. Lembremos aqui também que uma das questões que está sendo colocada aqui nesse projeto é uma regulação do sistema prisional federal. Como nós sabemos também, há uma tendência no mundo pelo menos no mundo capitalista, e eu me refiro basicamente nos Estados Unidos, de transformar pequenas condutas em condutas que levam a cárcere. Por quê? Porque o sistema prisional norte-americano está quase todo privatizado. As grandes empreiteiras, as grandes empresas que cuidam de penitenciárias também são grandes apoiadoras financeiras em campanhas eleitorais. Logo, seus parlamentares tornam as normas mais duras, a população carcerária aumenta e a rentabilidade das empresas que cuidam desse assunto aumenta também. Esse aspecto não deve ficar fora do nosso radar enquanto cidadão. Vamos prestar bastante atenção, porque vem coisas por aí quando se falar em privatização de presídio. Isso vai estar par e passo com o aumento da população carcerária também do Brasil. Bom, então, o que nós temos aqui como vários aspectos? Houve aqui uma medida para assegurar a execução provisória da pena, que atinge especificamente o Lula, né, que já foi condenado em 2 instâncias, mas vai atingir também mais de 180, 190 mil presos que estão nessa situação. O Brasil tem um problema que nós temos 4 esferas de julgamento e isso não seria de todo mal, todo ruim. A questão foi tentar dar ao cidadão o maior número de garantias. O problema é que a justiça não se faz de uma forma muito eficaz, fazendo com que
vários processos durem por décadas e isso acaba premiando aquele que praticou o crime. Então, o encarceramento provisório ele visa dar uma resposta, né? Ou pelo menos manter preso aquele que foi alcançado pelo sistema penal. Então, tem mudança no Código Penal, mudança no Código de Processo Penal, depois vem uma questão relacionada à medida para aumentar a efetividade do júri, ou seja, aquele que for condenado pelo júri, ele terá a possibilidade de recorrer à liberdade anulada, né? Que era uma grande reivindicação também dos familiares de vítimas de homicídio com relação aos agressores que tinham condição de recorrer em liberdade. A gente também, medidas relacionadas à legítima defesa, isso foi esmiuçado, não vi com bons olhos isso aí, e depois veio com medidas para endurecer o cumprimento das penas, ou seja, tornar mais duro o cumprimento da pena. Depois nós temos aqui medida para alterar o conceito de organização criminosa. Eu acho que foi até curioso e engraçado, porque o ministro Moro ele diz o seguinte no inciso 3º dessa norma aqui, que as organizações criminosas serão responsabilizadas por aquilo que estiver sendo feito e tal, em especial organizações como o 1º Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, 3º Comando Puro, Amigos dos Amigos, quer dizer, deu um cartaz danado, né, para essas organizações criminosas, né, deu uma empoderada, né, elas não precisam de marketing, com o ministro colocando isso aí na norma, mas provavelmente isso pode ser mudado, porque isso é para o Congresso para sofrer emenda. A gente também medidas para elevar penas de crimes relativos à arma de fogo, que é uma contradição, né? Se flexibiliza a utilização de arma de fogo, mas também se sugere uma pena maior para quem estiver usando, para quem estiver praticando algum ato por conta dela. Medida para permitir o uso de bem apreendido pelos órgãos de segurança pública, está de bom tamanho também. Medidas para evitar prescrição, isso é fundamental, para evitar impunidade por conta do decurso da pena. O Estado tem o dever de realizar uma persecução penal mais rápida, mas isso é um direito também do acusado, de ter o volume da pena, a sua situação resolvida também, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Medidas para introduzir soluções negociadas no Código de Processo Penal e Lei de Improbidade, ou seja, crimes relacionados à administração pública estão sofrendo um endurecimento também. Medidas para alteração da competência para julgamento de crimes complexos com reflexos eleitorais, para dirimir um pouco essa dúvida, quem é que é responsável em investigar um crime que tem reflexo eleitoral. Caixa 2, por aí vai. Medidas para criminalizar o uso de caixa 2, isso vai ser emendado no Congresso, não tem a menor dúvida. Medidas para alterar o regime de interrogatório por videoconferência, isso é muito importante. Há pessoas que acham que isso vai ser negativo à defesa, mas eu acho que isso é uma questão muito residual. O que o Estado, que as instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, tem que zelar é que essas audiências elas sejam cercadas de todos os direitos e garantias fundamentais para o acusado. Porque ficar transportando uma população carcerária, como nós temos no Brasil, para pequenos atos processuais, realmente isso não ajuda em absolutamente nada. Medidas para dificultar a soltura de criminosos habituais, aquele que pratica crime com constância, medidas para alterar o regime jurídico dos presídios federais, já falei sobre isso. Bom, medidas para aprimorar a investigação de crime, como escuta telefônica, quebra de sigilo, enfim. Várias situações que, como eu disse, não são situações de esquerda nem de direita, são situações que visam pegar o nosso sistema prisional, o nosso sistema jurídico, que é bastante capenga numa sociedade doente, numa sociedade que produz cada vez mais exclusão e cada vez mais dá combustível para a prática criminosa. Não vejo a lei como um todo como sendo uma lei negativa. Ela tem, de fato, essa direção de resposta eleitoral, mas ela vai ser colocada para o debate no Congresso, certamente ela sofrerá algumas emendas. E será a fatificação da moral dessa classe dirigente que nós elegemos nessas eleições passadas para transformar essas normas em leis.
algumas agradarão a alguns, outros a tantos. Bom, tá aí, gente. Mais uma pílula sobre esse assunto, tá? Eu fico por aqui. Como dizem todos, dê o joinha, participe sempre, mande seus e-mails, suas críticas, sugestões, que a gente vai interagir, tá? Um abraço e até a próxima.